Você vai entender agora como joga Kevin Velasco, o novo reforço do Atlético, para a ponta, para ser mais um atacante ofensivo no Furacão. Será que ele vai trazer resultados? Será que ele é boa ou má contratação? Você vai descobrir agora aqui no Visão para Jogo. O novo ponta atleticano colombiano de 27 anos que vem do Puebla, vem do futebol mexicano, Kevin Velasco. Se você está curioso, assim como eu, para entender como joga o atleta, Vincenzo Dalicani, quem vai responder aqui pra gente. Seja muito bem-vindo, Vincenzo, que sabe tudo sobre o Kevin Velasco, sabe tudo sobre as atuações dele no futebol mexicano. Pois é. Será que ele agrega ou não agrega pro Atlético, Vincenzo? Como que ele joga? É interessante, né? Porque você tem um contexto no Atlético que é um contexto de pontas pouquíssimo definidores nas últimas temporadas. E nessa temporada o Isaac aparece como um jogador insinuante e definidor de jogada. Não bem, mas que define, não exatamente que finaliza bem, porque tem errado finalizações de um jogador de 20 anos. Você tem o Leozinho, jogador muito insinuante, de muito drible. O Luiz Fernando, mais finalizador do que essencialmente um ponta construtor como era um Coelho de Canóbio. O Julimar, muita imposição física. Mas falta ainda, porque você tem, nesses 4 que eu menciono, jogadores que são dúvidas, né? Tirando o Luiz Fernando, o Isaac é uma grande dúvida, 20 anos apenas. O Leozinho é uma grande dúvida, é a 3ª temporada como profissional na carreira. E o Julimar volta muito tarde na temporada, vai voltar ali Mais por uma abril, lesão, né? maio, com a 2ª lesão de ligamento que ele tem no mesmo joelho. Essa parcial, anterior ao rompimento do ligamento anterior cruzado do joelho direito, né? Então assim, como que vai voltar o Julimar? Ninguém sabe, ele não sabe, o departamento médico do Atlético não sabe. E aí fica a questão, o Atlético precisa de também quantidade, além da questão da qualidade na ponta. Kevin Velasco agradou Maurício Barbieri quando estava no Puebla, no futebol mexicano. Barbieri esteve no Juárez, né, na última temporada, então enfrentou o Velasco e disse que gostou do que viu. E o Barbieri, inclusive, avalia o jogador como uma possibilidade de desequilíbrio contra defesas mais fechadas. O que dá pra gente já colocar sobre o jogo do Kevin Velasco? Imposição física, explosão, muita aceleração, muita perna esquerda, tá? Pouquíssimo ele utiliza a perna direita para jogar, mas não só joga aberto pelo campo, joga também mais afunilado no gramado, o que é característica também do trabalho do Maurício Barbieri. Vamos com lances que é interessante pra gente Ponta notar. sul-americano característico de força, velocidade. Sim. Jogando pela ponta direita, então, Kevin Velasco é canhoto. Exatamente, é canhoto, joga nas 2 pontas. Aqui tem lances dele nas 2 pontas. Vamos com um vídeo que é interessante, que é bem legal da gente notar. Aqui o Kevin Velasco, mais afunilado na jogada. Repara na explosão e no drible que ele tem. Aqui ele solta a bola pelo lado direito, mas consegue vencer a marcação afunilado na jogada, o que é interessante, né? Outro lance, agora bem mais aberto pelo lado direito. Ele vai conseguir dominar a bola, mostra o fundamento, é interessante. O corte para o meio acontece e aí a finalização de fora da área. Não é, sai o gol inclusive nessa jogada, né? Não é uma das melhores características dele a questão da finalização de fora. Não é o forte do jogo do Velasco a finalização. A gente vai ver aqui, mas é um jogador que tem sim a possibilidade de finalizar de fora da área, tem a tendência de fazer isso pelo menos. Esse lance é interessante, mais uma jogada de 1 contra 1 pelo lado direito do ataque, né? Passa fácil pela marcação, entra na grande área, finaliza mesmo, mal. né? Passa fácil. Dá uma ameaçadinha, já era. Exatamente, ele tem no drible algo aguçado, ele tem no drible um bom ponto, não é só na imposição física, apesar de que isso ajude demais. Aqui muito longe do gol, ele vai cortar para o meio e isso é interessante. Ele tem esse lançamento, ele tem esse passe, dessa vez o atacante não consegue aproveitar, mas ele tem esse passe longo da direita para o meio do campo. Agora mais espetado pelo lado direito, consegue chegar no fundo, fazer o cruzamento de perna direita, atacante perde o gol. Mas de novo, é um jogador que mostra nesse início alternativa, corte para o meio e drible e finalização, corte para o meio e lançamento para dentro da grande área, corte para o fundo e cruzamento de perna direita, apesar da perna direita não ser tão desenvolvida assim. Vamos seguir com nesse lance que a gente Vai lá. acabou de ver, é aquela assistência esperada que não é concretizada em gol, né, Exatamente, Vincenzo? exatamente. Que ele fez uma jogadaça, cruzou e o cara no pênalti e perdeu esse gol. Ele não tem números bons. Não dá pra eu falar aqui que o Velasco tem ótimos números pelo Puebla, porque ele não tem. Mas é um jogador que também sofre com o contexto ruim do Puebla nessa última temporada na Liga MX. Vamos lá, mais lances agora, muito aberto pela direita. Jogada de 1 contra 1 puro. Alternativa que ele vai ter para conseguir passar pela marcação, cortar para a esquerda e fazer o cruzamento para dentro da grande área.
É muito interessante, tá? Ele tem esse cruzamento, ele tem esse passe, mais uma vez o atacante não consegue aproveitar a chance. Vamos lá, mais lances dele, aberto pelo lado direito. Domina a bola, levanta a cabeça e faz o lançamento para dentro da grande área. O que eu mencionei, ele tem esse lançamento da intermediária do lado direito para dentro da grande área para aproveitar a passagem ou a infiltração de algum outro jogador. Mais uma vez pela direita do campo, vai conseguir receber essa bola de frente a frente com a marcação, né? Pedala, drible o marcador e o passe é muito bom, tá? O passe é interessante. Então, ele consegue ficar frente a frente com a marcação, ele pedala, joga o corpo, o marcador abre o espaço e ele tem a inteligência e a visão, né? O mapeamento do campo para encontrar um bom passe. Forte demais nesse lance, mas a intenção foi A interessante. gente vai ver que ele tem a solução do drible, né? Exatamente. Pode não ser um cara genial, como a gente não viu lances espetaculares até agora, Sim. mas tem um bom drible curto. Exatamente. Tem um bom drible, acho uma solução. É bem interessante, né? Ele tem um drible interessante, a gente tem números para trazer também. Por exemplo, ele é foi o segundo jogador nessa última temporada de Liga MX que mais acertou dribles por 90 minutos entre os pontas no campeonato. É um número bom. Espetacular, É um número né? interessante. Ele também foi o segundo jogador na questão dos cruzamentos. Entre os pontas, o segundo que mais acertava cruzamentos por 90 minutos também. Bem interessante o número. Além de ser o quarto ponta que mais teve assistências esperadas na competição por 90 minutos. Então é um construtor de jogada. Tem assistências esperadas em grande número, tem bons cruzamentos certos em grande número e também dribla muito bem para encontrar alternativa e conseguir fazer esse tipo de cruzamento. Esse dado que você traz do número de dribles dele, né? Esse é o cara que mais dribla no Sim. campeonato mexicano, é muito interessante para a gente entender também o contexto que ele tá, né? Exato. Ele é forçado a ter o drible porque, de fato, o conjunto talvez não seja dos melhores. Sim. E pro Atlético isso é uma coisa boa porque sabe que se o conjunto não funcionar, pelo menos no drible ele vai tentar resolver algumas jogadas, pelo menos, né? Resolver Pode alguma ser partida. o diferencial para quebrar uma defesa, o que é muito necessário, né? Isso que o Luiz Fernando, do outro lado, não é esse ponta de não drible, é. assim, né? Mais finalizador, Mais como você conclusão de falou, jogada, né? exatamente. E assim, você tem o Isaac que tem essa característica, você tem o Leozinho que tem essa característica, mas nenhum dos dois provado num nível competitivo de fato. O Velasco não que se provou na Liga Mexicana porque não foi bem, como o contexto do Puebla não foi bom. Mas no Deportivo Cali, pelo futebol colombiano, ele vai muito bem e é convocado para a seleção colombiana também. Então é interessante. Mais lances e aqui dá pra gente entender também fraquezas do jogo do Kevin Velasco. Agora aberto pelo lado esquerdo do campo. Falta alternativa, né? Aqui ele fica frente a frente com a marcação, ele poderia sim ter dado o tapa no fundo, mas ele não conseguiu encontrar a alternativa para fazer isso, para ter a explosão e chegar na frente do marcador. Então ele volta a jogada com o lateral esquerdo, né? Quando pela esquerda, ele tem muito a perna esquerda como dominante, tenta sempre a chegada no fundo e tem bastante dificuldade para fazer esse corte para o meio para usar a perna direita. Mais lances dele nessa partida pelo lado esquerdo, contra o León essa partida, né? Ele recebe agora até mais afunilado e aí é interessante, quando há apoio do lateral ele consegue aproveitar. Passe bom de perna direita também, é um jogador que tem essa possibilidade de armação de jogada, de jogar um pouco mais afunilado. Vamos lá, agora ele aqui, mais centralizado, ele vai conseguir receber essa bola, esse lance é muito legal, ele vê a passagem e o toque de calcanhar é excelente. É excelente, o lateral chega, consegue fazer o cruzamento travado, é verdade, mas afunilado ele consegue ter alternativa também. Mais uma vez pela direita o Kevin Velasco, vamos lá de novo. Recebe, levanta a cabeça, para cima da marcação, o corte seco, o marcador no chão, ele faz o cruzamento ruim de perna esquerda, não consegue acertar dessa vez, mas mostra de novo um 1 contra 1 muito interessante do Kevin Velasco pelo lado direito. De novo lá no canto direito do campo, recebe, conduz, explosão, levanta a cabeça, consegue cortar para o meio e fazer a finalização. O que dá para notar desse lance? Quantas vezes ele recebeu na posição de 1 contra 1 com a defesa correndo de costas, em transição? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas. Normalmente, como um jogador muito aberto, com a defesa posicionada, precisando encontrar alternativa no 1 contra 1. Então, o Puebla era um time que pouquíssimo encontrava essa alternativa de transição, de colocar o Kevin Velasco talvez na melhor condição de fazer a melhor jogada quando ele tem exatamente essa característica, né? Vamos seguir com lances porque é bem interessante, tá? Agora ele, nesse momento, mais centralizado. Vai receber a bola centralizado e aí uma finalização de fora da área, né? Finaliza mal. Quando recebe mais centralizado na jogada, quando é um jogador que está mais afunilado na jogada, ele tem problemas de fato para conseguir concluir essa jogada. Mais uma vez aí o Puebla com a bola pelo meio, né? O Velasco centralizado como praticamente um centroavante nessa jogada, ele gira batendo e a bola não passa nem perto do gol. Mais uma vez o Kevin Velasco agora vai receber lá pelo lado direito. Levanta a cabeça, o que eu falei do lançamento da direita para o meio, né? Para dentro da grande área, lançamento na segunda trave, a bola é boa, o Puebla consegue fazer uma jogada de perigo. Agora é interessante, ganha da marcação, faz o corte para o meio e na hora de finalizar,
em cima do goleiro, né? Então é um jogador que tem dificuldade, é um jogador que tem complicação para finalizar de fato a jogada, e aí, logicamente, vira um problema em alguns lances, vira um problema em alguns momentos. É isso, Matheus Santana. Jogador muito rápido, veloz na condução com a perna esquerda, encontra boas alternativas de drible curto para passar a marcação no mano a mano. Mesmo assim, na finalização da jogada ele peca, na utilização da perna direita ele peca. Não é um jogador perfeito, se fosse perfeito não estaria no nível de futebol que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, pode agregar no time do Atlético, sim. A gente até brinquei com você antes do início desse vídeo, né? Porque a gente estava vendo os lances dele um pouco aqui previamente, né? Logicamente, para preparar esse vídeo para vocês, eu falei, se ele fosse um jogador nota 10, ele estava no Barcelona, lógico. Né? Já estava no Real Madrid. Se fosse bom em tudo, não estava vindo pro Atlético nesse momento. Mas muito interessante a gente entender um pouco das características dele, pro torcedor que está acompanhando a gente também. Exatamente. Ver como é que ele joga, né? Porque é difícil você acompanhar o Campeonato Mexicano, o Campeonato Colombiano, e a gente tem essa análise aqui, esses vídeos, graças à nossa parceria com a Prometrics, que está na sua camisa, Ventinhos da Licane. Prometrics, nossos grandes parceiros, o Centro de Inteligência do Futebol, a Prometrics nos fornece todos esses dados aqui. E legal a gente entender como é que ele joga, a versatilidade dele, como que ele pode se encaixar no time do Atlético. Você acha que o contexto hoje é favorável para a chegada dele? É sim, o Atlético precisa, né? Precisa dessa opção para ponta, precisa desse jogador insinuante e de mais uma opção em elenco mesmo para disputar. Porque, assim, como a gente começou o vídeo falando, né? O Julimar não retorna agora, deve retornar mais à frente. O Luiz Fernando não tem essa característica. Você tem o Isaac e você tem o Leozinho. O Isaac tem 20 anos, terceira temporada como profissional, talvez segunda. O Leozinho tem 26, mas é a terceira temporada dele como profissional, como jogador de futebol de campo. Então falta essa característica e característica em jogador provado em contexto competitivo faltava ainda mais. O Velasco traz isso, prova no Puebla que tem qualidade, apesar do Puebla ser um time muito desorganizado, provou no Deportivo Cali que tem essa qualidade sim, chegou à seleção colombiana. Então, pela falta da característica, soma legal. Tende a ser, minha visão, um titular do Atlético com tempo de jogo, com sequência, com Maurício Barbieri. Muito bem. Kevin Velasco, novo reforço do Atlético, você pode conhecer um pouquinho de como que ele joga e como que ele pode se encaixar no time do Furacão para essa temporada de reconstrução do Atlético, uma Série B que vem pela frente e ele pode ser sim muito útil. Vamos de fato torcer para que de fato ele seja, né, que consiga se provar aí no futebol brasileiro, certamente é o que o torcedor do Atlético espera. Você gostou desse vídeo? Deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no nosso canal para nos ajudar a bater nossa meta aí de 10 mil inscritos. A gente está chegando lá, estamos chegando pertinho de 9 aí e você é muito importante para a gente. Então se inscreva no canal, deixa o seu like e é claro, pode pedir a sugestão que você quiser aqui nos comentários de algum jogador, alguma jogada, quem você quer conhecer, que jogo você quer que a gente fale, que a gente faça uma análise aqui, você pode trazer que a gente vai atender o seu pedido. Valeu, até o próximo vídeo.